Fala galera, bem-vindo ao canal. Temos informações importantes e temos aí reviravolta no caso do Gerson. Vou trazer tudo pra vocês, tá bom? Temos informações aí no bastidores também sobre a questão do Carvajal, né? Que vai chegar agora pra fechar com o Flamengo. Já tá fechado, mas chega pra fazer os exames e ser apresentado ao Mengão. Se é novo por aqui, por favor, esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal. Ajuda demais o meu trabalho. Créditos, direitos autorais e ESPN Brasil, link na descrição. Vamos ver aqui a análise e comentário, né, sobre, infelizmente, a eliminação do Flamengo e a projeção desse time que jogou em alto nível com o Bayern de Munique. Vamos pro vídeo. Flamengo e Liverpool, perdeu de igual para igual, tal. Se você quiser copiar e colar, tá liberado, mas a gente procura fazer a coisa com mais seriedade. O Flamengo representa bem o futebol brasileiro, mas existe uma diferença. E o Bayern hoje não é que ele tenha acentuado, ele tomou posse dos erros do Flamengo. Mari Pereira, boa noite de novo. Para você, entre essas diferenças que o Mário Marra colocou no ar, qual foi em campo a mais gritante? É difícil da gente pontuar uma que mais foi, né? A que mais foi, porque aí a gente vai falar da parte física, a gente vai falar de como, por exemplo, o Bayern, ele ataca com todo mundo e na hora da recomposição, 6 jogadores já estão no campo defensivo, é um bate-volta danado, coisa que o Flamengo não conseguiu de fato acompanhar, porque é muito difícil de acompanhar esse ritmo intenso que um Bayern coloca na partida. Mas eu acho que essa maneira tão agressiva de começar o jogo, tão agressiva de já iniciar, de pressionar, de forçar bola aérea, que é uma característica desse time. Esse time marca muitos gols de bola aérea e o primeiro gol sai assim. É um gol contra, mas é uma bola alçada dentro da área. Então, acho que o Flamengo, ele se assustou um pouco nesse sentido e quando ele percebeu, o susto já tinha causado 2-0 pro Bayern. E aí, é claro, o Flamengo entra no jogo, porque o Flamengo tem time, ele tem trabalho para jogar contra o Bayern, para jogar contra qualquer equipe, eu imagino. Mas é isso, custou ali o 2-0 já nos minutos iniciais em que o Flamengo não teve tempo de falar, gente, calma, o calma já era 2-0 pro Bayern. Então, eu acho que aí a partir daí que você vê as ideias dos treinadores acontecendo, porque o Felipe conseguiu uma parte das ideias e o Kompany também mudando, trazendo o Stanisic para esquerda, que na seleção croata ele joga na lateral direita e aí ele se torna mais um meio-campista para essa superioridade por dentro. O jogo acontece de várias formas pro Bayern. E aí é isso, eu acho que quando o Flamengo percebeu, o 2-0 aconteceu antes dos 9 minutos, né? É um absurdo isso. Jailson, isso mesmo. Antes dos 9 minutos, você perdendo para um time que todo mundo sabia, todos os jogadores, todo mundo que estava no estádio, todo mundo que estava trabalhando no estádio, na imprensa, que o Bayern é superior, era e é superior ao Flamengo. Você sofre 2 gols com menos de 10 minutos de partida. Eu lembrei, acho que muita gente lembrou de 11 anos atrás. Sim, né? Aquele pânico absurdo. Falei com o Bayern. Vai ser de 5 para cima. Não foi. 4-2, um placar relativamente elástico, mas não foi um chocolate do Bayern para cima do Flamengo. Você acha que isso pode ser considerada uma grande virtude do Flamengo hoje? Não ter pirado, não ter saído do jogo, ao contrário, com 2-0 atrás, passou a jogar de verdade? É isso, exatamente o que você falou, porque você já está com 2-0 contra, com menos de 10 minutos de jogo, você botar a bola no chão e aí sim você conseguir pelo menos tentar jogar da forma que você normalmente joga, porque ali era um perigo danado, e aí explicando aqui rápido, porque o Flamengo toma 2 gols, tudo bem que teve a bola aérea, mas o segundo gol é justamente do jeito que o Flamengo joga. Do jeito que o Flamengo gosta de jogar, que é atraindo o adversário para tentar sair jogando por dentro. Só que a gente estava conversando ali, né, eu, o Mar e a Mari, o Flamengo, quando iria tentar sair jogando por dentro, o Bayern de Munique já tinha encaixado os 4 jogadores na frente no ataque e o Kimmich subia junto com o Goretzka para fechar a linha de passe. E aí ele acompanhava automaticamente todo mundo que vinha de costas. Luiz Araújo quando vinha de costas, Arrascaeta quando vinha de costas. O único que conseguia proteger a bola era o Gerson. Sim. E aí eu estava até comentando com a Mari, comentei com o Marra também. Para mim, a pergunta que você fez para a Mari, em relação a uma característica, para mim fica a força física, a imposição física do Bayern, dos jogadores do Bayern de Munique em cima do Flamengo. Pareceu muito, há muitos anos atrás, né, Inglaterra e Brasil no Sub-17, Sub-20, enfim, que os jogadores da Sub-17, que os jogadores da Inglaterra pareciam que tinham 20 anos, os jogadores do Brasil pareciam que tinham 15 anos. Sub-11. Porque a diferença física era muito gritante, e aí sai o gol, por exemplo, que o Arrascaeta é interceptado de forma tranquila e a bola acaba sobrando e ali sai o segundo gol. Enfim, eu acho que
a questão do jogar de costas. No momento que você joga trabalhando assim, passe curto contra um time desse, acabou prejudicando o Flamengo. Ali, o único cara da linha de frente que teve capacidade mínima de proteger a bola de costas foi o Gerson, porque já é um cara que faz isso aqui no Brasil. Muitas vezes a gente fala, pô, o Gerson protegeu demais a bola, poderia acelerar um pouco mais o jogo, mas hoje ele foi fundamental porque ele foi o único cara que conseguiu fazer isso. E que capacidade de finalizar de longa distância, né? 2 vezes do Kane, bom, isso a gente tá careca de saber, e uma vez do Goretzka também, finalizar a virada de pé dele ali é uma coisa maravilhosa. Mas ali foi ali, todo mundo pregou, né? É porque você fica condicionado a se proteger. Exatamente, então vai todo mundo, né? Proteger o seu gol. Exatamente. E aí o Jorginho e o Pulgar não conseguiram sair para ir no Goretzka. E uma forçada, tentando até ajudar na ilustração do Jailson, uma forçada do Bayern era: ok, você vai receber de costas, traz a bola para dentro. Porque a porta vai ficar mais fechada. Porque se você faz o giro por lado, o que pode acontecer é a bola ir para lateral. E aí vai bater um lateral, tudo. Mas se você trouxer a bola para dentro, nós vamos te encaixotar aqui. E ganhando a bola aqui, nós estamos de frente também para organizar a jogada. O Stanisic mudando de lado, o Pedro Neto mudando de lado. Pedro Neto joga no Chelsea pelo lado direito, contra o Flamengo jogou pelo lado esquerdo, em cima do Wesley. Wesley Bapadamir, isso que você quer dizer? Não é só isso. É o time, não é isso. É o time adversário estudando com quem vai jogar. Falei, Raul, as pessoas podem... É que eu acho, parece que tem uma epidemia de burrice. Porque as pessoas falam assim, o europeu não tá... Cara, é o seguinte... Ele está em campo, ele quer ganhar o jogo. Claro. Não, ele já está lá, eu tô aqui e quero ir embora para minha casa. Não, ele está lá, ele quer ganhar o jogo. Ainda mais esses caras, são super competitivos. A gente convive com um jogador de futebol aqui o dia inteiro. O cara não gosta de perder em para o ímpar. Ainda mais numa Copa do Mundo. Então, assim, gente, deixa de ser burro. Vamos pensar na prática, no dia a dia. Os times se preparam para jogar. Já que eles estão lá, eles se preparam para jogar. E eles respeitaram o Flamengo o tempo inteiro. O Chelsea mudando o lado do seu pontinha veloz, o Stanisic mudando de lado, o Kane joga várias vezes em várias funções. Existe as pessoas que às vezes não acompanham pensam, mas o cara nunca ganhou título, o cara não sei o quê, inclusive está na hora de atualizar porque ganhou. Não é só isso, é um jogador que e no Bayern tem 2 que fazem isso, fazem o jogo passar por eles. Kimmich e Kane. Um cara de 31 anos, 1,89 m, por aí, grandalhão. Quase não dá para ver o 9 dele ali. Verdade. Tá vendo? O 9 dele tá na linha central, praticamente, do meio campo. À frente dele tá o primeiro volante, que é o Kimmich, que sai na perseguição, que sai para diminuir o espaço. E olha como o Harry Kane, que é o atacante de 40 gols em temporada, abre mão de ser o atacante da área para ser um jogador tático, para abrir espaço para os pontinhas, para velocidade pelo lado, para fazer triangulação. Toca em mim e passa para receber. É uma abnegação. É um jogador que se entrega pro todo. Só que ele se entrega pro todo fazendo 40 gols na temporada e fazendo 2 gols hoje. É bem legal mesmo essa observação do Mário Marra. É isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Infelizmente, a eliminação do Flamengo, como eu falei aqui, é um time de alto nível, um investimento muito alto do Bayern de Munique. Só você pegar a base, um jogador só do Bayern de Munique equivale a 5, 6 jogadores, né? Questão de preço de mercado. Eles investiram muito alto, como o próprio Felipe Luiz deixou bem claro, é a nata da nata do futebol europeu, a primeira prateleira. Um futebol de alto nível, né? Fisicamente falando, tecnicamente falando. Então o Flamengo jogou de igual para igual, infelizmente 2 erros no começo do jogo acabou comprometendo todo o planejamento do Mengão, tá bom? Mas, na minha opinião, o Flamengo jogou muito bem, e se jogar no nível que jogou contra o Bayern de Munique, tem tudo para chegar nas finais, tanto na Libertadores, tanto na Copa do Brasil, como também na reta final do Brasileiro, com todo respeito aos adversários. Mas se o Flamengo manter essa base, né, manter esse nível técnico que tá jogando, tem tudo para passar o trator nos demais adversários, tá bom? Mas coloquei nos comentários a opinião de vocês. Agora vamos para a informação que é importante em relação ao Gerson, né? De acordo com a ESPN, Gerson dá sinais de preferir jogar no Al Nassr, né? Do que o próprio Zenit. Isso porque o próprio Jorge Jesus, como fechou lá, é o novo treinador do Al Nassr, time lá do Cristiano Ronaldo. E o próprio Jorge Jesus já tem falado com o Gerson, né? Tem som íntimo e tudo mais. E fez ter feito a cabeça dele. E também lá ele vai ter mais visibilidade do que a própria Rússia, que não participa do UEFA, essas coisas
E lá ele vai ter mais atenção, tanto para a seleção brasileira como para a vitrine, né, do futebol. Por isso, de acordo com a ESPN, ele estaria mais voltado, né? Até pelo salário, o salário lá é bem mais alto do que o próprio Zenit ofereceu ao Gerson. Inclusive, até hoje pela manhã, o Zenit tinha indicado, né? Tinha notificado o Flamengo falando que ia pagar o valor da multa. E teve, né, todo esse rebuliço envolvendo o Jorge Jesus, Al Nassr e o próprio Gerson. Mas coloca aí nos comentários. Como eu falei, né? Uma perca muito grande, baita de um jogador. Ele junto ali com o Jorginho, levou um sarrafo no nível do Flamengo. Mas infelizmente vai deixar, né? A gente não pode manter um jogador que não quer ficar no Flamengo. Ele escolheu a parte financeira, com todo respeito, né? Mas filha e tudo mais. Mas só quem tá aqui mesmo, né? Deu o máximo no Mundial, jogou com garra, né? Deu sangue, não tem o que reclamar disso, mas vida que segue, né? O Flamengo é maior do que tudo, maior do que todos. E vai continuar existindo, independente do jogador, independente do presidente. E vida que segue, tá bom? Infelizmente tá deixando aí o Flamengo. Em relação aqui ao Carrascal, deixa eu só pegar aqui pra vocês. Já tinha saído a notícia agora há pouco. Sim, falando sobre o Eric Pulgar, né? O Flamengo acompanhou de perto a lesão do Eric Pulgar. A expectativa inicial não é boa. A recuperação deve ultrapassar de 2 a 3 meses, né? De 2 a 3 meses, infelizmente, dependendo de alguns exames. Por enquanto, o clube não descarta a reposição. Infelizmente, ele teve uma fratura no quinto metatarso do pé. Esse tempo de recuperação, né? De transição e tudo mais, para poder voltar ao alto nível como ele estava. O Flamengo agora vai ter que se mover, vai ter que ir atrás, vai perder o Gerson, agora o Pulgar tem que correr atrás contra o tempo para poder reforçar. Chegou o Jorginho, mas ainda fica uma lacuna muito grande, né? Só tem Jorginho, Alan e com todo respeito, tem o Everton Araújo, que é um jogador da base, tá em processo de evolução ainda. Mas o Flamengo tem que correr contra o tempo o mais rápido possível para poder conseguir suprir de alto nível, né? Perdeu o Gerson e o próprio Eric Pulgar por lesão, tem que repor a altura, né? Para o Flamengo não ter aquela queda drástica como aconteceu outras vezes, tá bom? Tem o Wesley também, que tá na mira do Manchester City, né? Entre outros clubes também estão interessados no Wesley. O próprio Chelsea também ficou de olho, né? Consultou o Flamengo após o jogo, aquela vitória por 3-1 diante do Chelsea. E também pode ser um mais que vá vender, embora o Chelsea tenha oferecido 20 milhões de euros, o Flamengo pede 30, né? Vamos ver o que é que vai acontecer em relação a isso, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like e se inscrever no canal, ajuda demais o meu trabalho. Créditos, direitos autorais e ESPN Brasil. Link na descrição. Valeu.